Bem, hoje nós vamos falar sobre deserto. Você já esteve em algum deserto? Em alguma área desértica? Bem, eu quero hoje tratar de um assunto que talvez seja de grande importância para a sua vida. O deserto do ser humano. Primeiro nós vamos falar sobre o deserto físico. E eu escolhi este momento para falar sobre a minha estada em um lugar totalmente deserto. Mas eu fui durante o dia para conhecer um deserto muito famoso, um lugar turístico. Mesmo assim, eu pude observar algumas coisas. A solidão, o silêncio, a falta de abrigo e muitas outras coisas. Bem, eu estava em um local considerado como deserto. Mas o ser humano, ele também tem os seus desertos. Embora ele possa passar uma temporada em um deserto físico, ele também com certeza pode enfrentar outros desertos. Por exemplo, o deserto relacional. Você pode estar em um local com muitas pessoas, em um shopping, uma praia, uma praça, em um evento, em um show, em uma cerimônia, e mesmo assim se sentir como se estivesse num deserto. É o que nós podemos chamar de deserto relacional. Que também nós podemos dar a esse tipo de deserto um outro nome, né? Se a gente pensa bem, ele pode ter até outros nomes, né? É o deserto da compreensão, quando muitas vezes também você fala, você se comunica, você verbaliza e ninguém lhe dá a mínima. É o deserto da compreensão. Mas tem também o outro deserto, que esse realmente ele está presente muitas vezes em nossas vidas sem a gente sair de casa. É o deserto espiritual. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, tem um texto que fala sobre a tentação. E diz que Jesus foi levado em espírito ao deserto. E lá ele foi tentado de diversas maneiras, diversas formas, durante um período em que ele ficou em absoluto jejum. E muitas vezes nós estamos nesse deserto espiritual. Nós estamos em luta dentro de nós mesmos. A gente olha para um lado e olha para o outro. Nós somos traídos às vezes pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelos nossos desejos carnais. E nós ficamos a pensar, a querer fugir disso ou sair disso de uma forma que a gente não sabe como agir. Ficamos inertes, ou às vezes nos sentimos sabotados, frágeis, impotentes. Esse é o pior dos desertos. Além dos desertos físicos,
E do deserto relacional temos também o deserto espiritual. Muitas vezes as nossas ideias não são bem-vindas e os nossos planos a gente não consegue colocar em prática. E a gente fica nesse sofrimento, caminhando em círculos, porque na verdade nós estamos em um deserto espiritual. Nós não sabemos para onde ir, não sabemos se estamos bem, se devemos ficar onde estamos. É quando existe um vazio dentro da gente. É quando existe um vazio dentro de cada um de nós. E é nesse deserto que a gente tem que aproveitar o espaço, o tempo para aprender a conviver com a insalubridade espiritual, com a solidão, com o vento que sopra contrário a gente, com a escuridão, com a noite, muitas vezes noite traiçoeira, noite de medo, onde a gente não consegue olhar um palmo à nossa frente. Mas tem uma saída, é aguardar a luz chegar. E no texto fala que Jesus passou por todas as provas nesse deserto. Deserto é uma escola, onde você vai aprender e vai ter que fazer um teste, ou vários testes. E se você for aprovado, se você passar nas provas do deserto, com certeza você alcançará um outro nível de vida, o nível da felicidade. E isso é o que nós devemos fazer. Se você está no deserto, lute, aprenda, use tudo que está contra você a seu favor. Pense bastante, coloque na areia os seus planos, olhe e veja os seus passos, marque a distância de onde você veio e para onde você quer ir, aonde você quer chegar. E com certeza que tem alguém que quer andar com você. E esse alguém é alguém que você conhece, ou deveria conhecer. O Messias, ele está de braços abertos.